Boa noite, queridos ouvintes. Antes de começarmos nossa história desta noite, convido você a se acomodar melhor, buscar uma posição confortável e relaxar. Respire fundo algumas vezes e permita-se mergulhar nesta narrativa que irá transportá-lo para um momento único no tempo. As Cinzas de 1945, capítulo 1. A cidade em silêncio. O vento soprava mansamente pelas ruas desertas de uma cidade esquecida, carregando consigo memórias de um passado que parecia cada vez mais distante. As construções, outrora majestosas, agora se erguiam como monumentos silenciosos de um tempo que não mais existia. O ar estava impregnado com o cheiro característico de abandono, enquanto folhas secas dançavam sua valsa solitária pelo calçamento irregular. Em meio a este cenário desolador, uma pequena figura se destacava. Uma criança, não mais que 8 ou 9 anos, caminhava com passos hesitantes pelo que restava das ruas principais. Seus pés descalços levantavam pequenas nuvens de poeira a cada passo, enquanto suas mãos apertavam firmemente um pedaço de tecido desbotado, talvez o último vestígio de um lar que não mais existia. Seus olhos, embora jovens, carregavam o peso de quem já havia testemunhado mais do que deveria. O céu acima parecia refletir a melancolia do cenário terrestre. Nuvens pesadas e cinzentas se moviam vagarosamente, ocasionalmente permitindo que alguns raios teimosos de sol atravessassem sua barreira, criando feixes de luz que transformavam momentaneamente os destroços em algo quase mágico. Era como se a própria natureza tentasse encontrar beleza em meio à destruição. Ao longe, o som melancólico de um sino rachado ecoava pela cidade fantasma. Seu badalar irregular, movido pelos caprichos do vento, servia como um lembrete persistente de que nem tudo estava morto. Em algum lugar, escondida entre as ruínas e os escombros, a vida ainda pulsava, ainda que timidamente. A criança continuou sua caminhada solitária, até se deparar com um edifício imponente, mesmo em seu estado atual de degradação. Era uma biblioteca municipal, com suas colunas majestosas ainda de pé, embora marcadas pela passagem do tempo e pelos horrores da guerra. A fachada, antes orgulhosa, agora exibia cicatrizes profundas, mas ainda mantinha uma dignidade silenciosa que parecia chamar os visitantes. Com um esforço considerável, a pequena figura empurrou uma das pesadas portas de madeira que rangeu em protesto. O interior da biblioteca revelou-se como um santuário empoeirado de conhecimento abandonado. Pilhas de livros se espalhavam pelo chão como folhas caídas no outono. Algumas páginas soltas flutuando suavemente com a corrente de ar que entrou junto com a criança. O ar dentro do edifício tinha um aroma peculiar, uma mistura de papel antigo, madeira queimada e história. Era como se cada respiração trouxesse consigo um pedaço do passado. As estantes, algumas ainda de pé, outras caídas como dominós gigantes, formavam um labirinto surreal de conhecimento destruído. Você conseguia sentir a energia daquelas páginas amareladas, né? Mas havia algo diferente ali, algo que parecia chamar a atenção da criança. Era uma luz suave, que piscava entre as prateleiras, como se estivesse convidando-a a descobrir segredos escondidos. O som do vento, sussurrando pelas frestas, só tornava tudo mais mágico. O que será que ela encontraria naquele lugar tão especial? Uma história esquecida, talvez. Entre os escombros e a destruição generalizada,
Um feixe de luz particularmente forte atravessava uma abertura no teto danificado, iluminando um ponto específico da biblioteca. Era como se o próprio sol quisesse revelar algo importante, algo que poderia mudar tudo. A criança, com os olhos brilhando de curiosidade, movida por uma curiosidade maior que o medo, começou a se aproximar daquele ponto iluminado. Cada passo que dava ecoava entre as paredes vazias, e seu coração batia acelerado, como se estivesse prestes a descobrir um segredo guardado por muito tempo. O que será que essa luz escondia? Um livro antigo? Um mapa do tesouro? A imaginação dela corria solta, e enquanto se aproximava, ela sentia que aquele momento era mágico, como se o universo estivesse conspirando para que ela encontrasse algo incrível. Sobre uma mesa de carvalho maciço, que parecia ter enfrentado o tempo e milagrosamente permanecido intacta, repousava um único livro. Ao contrário dos outros volumes espalhados pelo chão, este parecia ter sido poupado da destruição que assolara o local. Sua capa, embora empoeirada, ainda exibia um brilho misterioso, quase hipnotizante, que pulsava sob a luz do sol. Era como se o livro estivesse guardando segredos antigos, esperando por alguém que se atrevesse a abrir suas páginas e descobrir o que havia dentro. A curiosidade batia forte e eu me perguntava que histórias ou conhecimentos ele poderia conter. O que o tornava tão especial, mesmo em meio ao caos? A criança hesitou por um momento antes de se aproximar completamente, como se estivesse prestes a descobrir um tesouro escondido. Havia algo quase sagrado naquela cena, como se aquele livro solitário guardasse segredos importantes demais para serem perturbados. O silêncio da biblioteca parecia mais profundo agora, quase palpável, como se todo o edifício prendesse a respiração em antecipação. Cada estante, repleta de histórias e conhecimento, parecia convidá-la a explorar. O cheiro de papel antigo pairava no ar, trazendo à mente a imagem de aventuras e personagens que aguardavam por ela. Era como se o tempo tivesse parado e ela soubesse que aquele momento era especial, um passo em direção a um mundo novo e fascinante. Com mãos trêmulas, mas cheias de determinação, a pequena figura finalmente alcançou o livro que tanto desejava. Ao tocá-lo, uma sensação estranha percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica suave tivesse passado por seus dedos, fazendo seu coração acelerar. O volume, surpreendentemente pesado para seu tamanho, parecia carregar segredos antigos. A capa, livre da poeira, revelava detalhes em dourado que dançavam sob a luz, quase como se quisessem contar uma história. Era como se cada brilho fosse um convite para explorar o que estava dentro, prometendo aventuras e mistérios que poderiam mudar tudo. Você consegue imaginar a expectativa? O cheiro do papel envelhecido e a textura da capa eram como um abraço do passado, convidando-a a mergulhar em um mundo totalmente novo. Queridos ouvintes, não deixem de nos acompanhar no próximo capítulo para descobrir os mistérios que este livro guarda e o destino desta corajosa criança solitária. Se você gostou desta história, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas partes. Vamos ao próximo capítulo. Vamos lá! Agora é hora do capítulo 2, o livro dos sonhos. A criança ficou um tempo imóvel diante do livro, como se fosse um animal pequeno e cauteloso rente a uma poça de água que escapa do inverno. O objeto parecia simples à primeira vista. Capa em couro escuro, cantos intactos apesar do pó, sem título à vista. Havia, no entanto, um leve brilho, quase imperceptível,
como quando a luz encontra a superfície de um metal molhado após a chuva. Ao aproximar as mãos, sentiu que o couro estava morno, não pelo sol. O sol mal tocava aquelas ruínas, mas por algo que vinha de dentro. Era um calor sereno, convidativo, como o calor de uma lareira que não queima, apenas acolhe. A criança deixou os dedos pousarem sobre a capa e, sem saber exatamente por quê, inclinou-se para abrir. As páginas se voltaram quase por vontade própria, com um som miúdo e líquido, como se respirassem. Em vez do pó seco, do odor de papel velho e cola quebrada, daquela leitura entrevistava-se um perfume suave, mistura de terra molhada, flores que não deveriam existir ali, e um aroma tênue de tinta fresca. Cada folha que se abria revelava não apenas palavras, mas pequenas cenas, desenhos que se moviam como imagens refletidas na água. Na primeira página, um caminho de pedras se desenrolava até um bosque, onde as árvores inclinavam-se umas para as outras como se conversassem. Aquelas folhas desenhadas não tremiam, elas respiravam. Em outra página, uma cidade de telhados azuis repousava sobre um lago de vidro, e crianças corriam por suas praças, deixando pegadas que se transformavam em luz. A sensação que invadia a criança era de que, ao virar cada página, não estava apenas lendo uma história, estava reabrindo um lugar. Não havia letras grandes, nem frases longas. As palavras, quando apareciam, eram como notas musicais, poucas, escolhidas, dispostas com cuidado, e sempre acompanhadas das imagens que pareciam sussurrar significados. A leitura era, antes de tudo, um ato de contemplação. A criança deixava os olhos vagarem, seguia os caminhos desenhados, sentia o cheiro das flores imaginadas, ouvia o ruído distante de mercados que não existiam mais. Por vezes, as imagens pareciam completar algo que a cidade real havia esquecido. Uma tarde luminosa em que ninguém mais cantava, um riacho que corria sob pontes que já não estavam no mundo, um cão branco que abanava o rabo feliz em direção a uma casa reconstruída. Cada cena trazia uma calma que passava pela pele, entrava no peito e baixava o ritmo dos pensamentos. Enquanto folheava, a criança percebeu que não estava sozinha na leitura. Não em pessoa, ninguém passava pela rua desolada, mas em memória. Havia vozes baixas escondidas nas margens das ilustrações. Um suspiro, um riso abafado, a respiração de alguém que vira a própria vida voltar a brilhar por um instante. Eram ecos de quem já havia passado por ali antes, armazenados nas páginas como se alguém tivesse coletado esperança e aguardado entre o papel. Em uma página havia um jardim impossível, canteiros em níveis, pontes de madeira que levavam a bancos vazios, fontes onde a água cantava baixinho. No centro, uma laranjeira carregada de frutos dourados. Cada fruto, ao ser tocado por um fio de luz, desprendia uma pétala que se transformava em letra e caía como se fosse poeira de ouro. A cena era calma. Cada imagem acontecia em ritmo próprio, sem pressa, como quem sabe que tem todo o tempo do mundo. A criança deixou que as horas fossem descontadas por aquele livro. Em vez de pensar em comida, em medos ou em perguntas grandes demais para sua idade, apenas seguia as imagens como quem segue uma trilha segura. Havia um conforto estranho em ser conduzida por algo que não pedia nada, que não exigia entendimento, apenas atenção gentil. Aos poucos notou que a luz que saía das páginas tingia levemente o pó ao redor, formando um círculo tênue
que protegia a mesa e a criaturinha que a ocupava. Era como se as ilustrações chamassem por uma atenção especial e, em troca, devolvessem um calor que apagava a rigidez do ar. A presença do livro transformava a biblioteca num abraço. Em determinado momento, uma passagem de letras surgiu lenta e clara, escrita numa caligrafia que os olhos sentiam antes de conseguir ler. Para quem olha com o coração, o passado volta em sonhos. A frase, mais do que ser lida, foi sentida. Trouxe lágrimas pequenas aos olhos da criança, não de dor, mas de liberação, como quando um nó se desfaz e o corpo inteiro se alivia. Fechou por um instante os olhos e, ao reabri-los, teve a impressão de que a biblioteca inteira respirava junto com ele. Pilares rachados, mosaicos quebrados, estantes tombadas, tudo pareceu menos pesado. As ruínas não desapareceram, mas a presença delas mudou de cruel para lembrança, marcas de vida que existem para serem curadas. E então, sem alarde, o livro fez algo que a criança não esperava. A página começou a virar novamente, sozinha, com lentidão quase respeitosa. A nova cena mostrou uma praça onde, numa manhã clara, alguém colocava uma cadeira à beira da janela para observar o nascer do sol. O gesto era pequeno, simples, e parecia dizer que a vida é composta de gestos tão diminutos que, somados, são capazes de reconstruir mundos. Antes que percebesse, a criança sorriu. Um sorriso leve de quem recupera um pedaço de si. Aquele livro não prometia milagres grandiosos. Prometia lembrança, cuidado e a possibilidade de que, mesmo em meio às cinzas, nasça algo para guardar. Quando a última página se virou, não houve fogo nem lamento dramático. Houve apenas um apagar de luz, suave como a brisa que segue a chama de uma vela. O livro fechou-se com um clique tão delicado quanto uma pomba pousando num parapeito. A criança segurou-o junto ao peito e, por um instante, acreditou que o objeto poderia ser um cofre de manhãs. Saindo da biblioteca, o mundo ainda era ruína. Lá fora, a cidade respirava em tons de cinza, mas dentro da criança, algo havia mudado. As imagens tinham plantado uma distância nova entre o presente e o desespero, uma distância povoada de possíveis voltas, de jardins que poderiam existir um dia. Ela levou o livro consigo até um canto protegido, onde a luz entrava apenas por um vão raso. Ali, antes de dormir, pousou a cabeça sobre os joelhos e permitiu que as cenas continuassem a girar em sua mente. Não era sono bruto, era um sono claro, cheio de imagens suaves. E enquanto dormia, parecia escutar bem ao longe o rumor de páginas que se viravam, tão natural quanto o soprar do vento entre as trevas. Ao despertar, a criança soube, sem precisar perguntar a ninguém, que haveria mais. O livro não tinha terminado sua bondade, apenas iniciara um trecho. Fora um presente que naquela noite ensinara a forma de guardar esperança. Página por página, gesto por gesto, sonho por sonho. E assim terminou a noite dentro da biblioteca, sem promessas bruscas, sem finais grandiosos. Apenas com a certeza leve de que, em algum lugar entre as cinzas, havia um caminho de volta à cor, tecido por imagens que permaneciam vivas quando se permitia sonhar. Vamos continuar essa história incrível, porque agora é hora do capítulo 3. A jornada onírica. Prepare-se para mergulhar em um mundo repleto de sonhos e aventuras que vão te deixar sem fôlego. A noite caiu sobre a cidade como um véu pesado, tingindo os destroços com tons de sombra.
Entre os escombros, a criança repousava abraçada ao livro, como se segurasse não apenas papel e couro, mas um pedaço invisível de proteção. O sono chegou sem esforço, como um rio tranquilo que arrasta suavemente quem nele se deita. É como se, ao adormecer, ela tivesse deixado para trás todo o peso do mundo real. E logo o mundo mudou. Não havia mais aquele frio cortante das ruínas, nem o cheiro de poeira e fumaça que tanto incomodava. A criança sonhava, e esse sonho não era sobre lembranças tristes. Era sobre um lugar novo, uma travessia cheia de esperança e possibilidades. Você consegue imaginar isso? Um lugar onde tudo é possível e a dor não tem espaço? O chão era macio como musgo, coberto por um tapete de estrelas apagadas que brilhavam levemente a cada passo. O ar tinha um frescor suave, como se cada respiração limpasse também as marcas da alma. À frente, erguia-se uma ponte de vidro que não refletia nada além do que estava no coração. Cada emoção tornava-se cor, e cada cor pintava a superfície transparente. Não é lindo pensar que nossas emoções podem se transformar em algo tão visível e vibrante? A criança caminhava devagar, com receio e encantamento. Ao olhar para baixo, viu que o vidro não se apoiava em nada. A ponte flutuava sobre um vazio imenso, onde constelações giravam lentamente como se fossem sementes lançadas ao vento. E nesse vazio havia vozes baixas, não ameaçadoras, mas ternas, como se alguém rezasse para que ela não desistisse. Sabe aquela sensação de ser acolhido, mesmo quando tudo parece incerto? Era exatamente isso que ela sentia. Ao atravessar, notou figuras esperando na outra margem. Não eram pessoas comuns, mas silhuetas feitas de poeira dourada, lembranças condensadas em formas humanas. Eram como pedaços de histórias que haviam se perdido no mundo real e encontraram refúgio ali. Algumas pareciam soldados jovens que riam como meninos. Outras eram mães que embalavam canções sem palavras. Outras ainda eram crianças que brincavam com círculos de luz. É como se cada uma dessas figuras contasse uma história, não com palavras, mas com sentimentos e memórias. Essas figuras não falavam com a boca, olhavam com ternura, e esse olhar bastava para a criança entender, não estar só. O poder do olhar, né? Às vezes, uma simples troca de olhares pode transmitir mais do que 1000 palavras. O livro, que ainda segurava mesmo dentro do sonho, abriu-se por conta própria. As páginas não mostravam mais desenhos fixos, mas portais. Cada folha era uma porta para um cenário. Uma vila de casas intactas, onde as janelas estavam sempre iluminadas. Uma escola cheia de risos, onde o giz riscava quadros que nunca se apagavam. Um campo verde, onde as flores voltavam a nascer, mesmo que fossem colhidas, uma e outra vez. É como se cada lugar fosse um pedaço de felicidade, esperando para ser descoberto. A criança entrou em um desses lugares, um bosque cintilante. O chão era coberto de folhas prateadas, e as árvores tinham raízes que brilhavam como rios subterrâneos. O vento trazia melodias que lembravam canções antigas de ninar, cantadas antes da guerra. Cada som era um fio invisível que costurava as partes rasgadas da memória. Não dá para não sentir um frio na barriga ao imaginar esse lugar mágico, não é? Ali, a criança percebeu algo novo. Podia criar. Ao pensar em algo simples, uma pipa vermelha, uma pedra arredondada, um pão quente saindo do forno, aquilo se materializava à sua frente. O sonho não era apenas para assistir, era para reconstruir.
É tão incrível pensar que temos o poder de moldar nossa própria realidade, mesmo que seja em um sonho. De repente, o ar se encheu de pontos luminosos, como vagalumes que dançavam devagar. Eles se uniram em círculos e formaram um caminho ascendente, uma escada de luz que subia até o céu escuro. A criança hesitou, mas sentiu que era chamada. Subiu, degrau por degrau com calma, até chegar a uma varanda suspensa no nada. Você já teve essa sensação de que algo grandioso está prestes a acontecer? Ali havia uma cadeira simples de madeira, com um aspecto rústico que parecia contar histórias de tempos passados. Ao lado dela, um relógio antigo, sem ponteiros, como se tivesse parado no tempo. O livro fechou-se suavemente em seu colo, quase como se dissesse: agora é você quem decide o tempo. Isso é tão poderoso, né? A ideia de que neste espaço onírico a criança poderia moldar seu próprio destino é incrível. Sentou-se, sentindo a madeira fria sob seu corpo. O relógio brilhou com uma luz suave e, de repente, não havia mais medo. Apenas um silêncio profundo e cheio de significado, como se todo o universo estivesse em pausa, aguardando a respiração daquela criança para continuar girando. É como se o mundo estivesse segurando a respiração, esperando que ela tomasse a próxima decisão, cheia de esperança e coragem. E então, pela primeira vez desde que a guerra começara, ela sonhou não apenas para fugir, mas para viver. O sonho era um território de refúgio, mas também de promessa. Algo estava sendo semeado ali, algo que, mesmo ao despertar, não se perderia. Essa ideia de que os sonhos podem nos dar forças para enfrentar a realidade é simplesmente maravilhosa, não acha? A jornada onírica não é apenas uma fuga, mas um passo em direção a um futuro melhor. Capítulo 4. O amanhecer sobre as cinzas. Chegamos ao último capítulo desta jornada. Depois de percorrer ruínas e mundos feitos de sonhos, de atravessar paisagens impossíveis e descobrir a magia escondida nas páginas de um livro misterioso, é hora de despertar. Este é o momento em que passado e imaginação se encontram, onde o silêncio das cinzas dá lugar à promessa de um novo amanhecer. Aqui, cada sombra carregada pela guerra começa a se dissipar, e cada passo da criança revela a força silenciosa da esperança. Prepare-se para caminhar pelo instante delicado entre o que foi perdido e o que pode renascer, onde a magia dos sonhos encontra a realidade e onde cada respiração se torna um ato de reconstrução e fé na vida. O capítulo final se inicia agora, e com ele a história chega ao seu desfecho, suave, poético e cheio de possibilidades. A criança abriu os olhos lentamente. Um silêncio denso pairava sobre a cidade, mas havia algo diferente naquele silêncio. Não era apenas a ausência de bombas e gritos. Era um silêncio que carregava promessas, quase como se a própria terra tivesse respirado fundo e decidido oferecer um instante de paz. O vento soprava leve, trazendo consigo o cheiro das cinzas, misturado a notas sutis de terra molhada e madeira queimada, lembranças da destruição recente e, ao mesmo tempo, de vida que insistia em brotar. Ela se levantou com cuidado, os dedos tocando o chão frio, repleto de estilhaços e papéis queimados. Cada passo era uma lembrança de que tudo ao redor fora tomado pelo caos, mas, ao mesmo tempo, cada passo era uma afirmação silenciosa de que ainda existia algo que resistia. A biblioteca onde passara a noite permanecia em ruínas,
suas estantes quebradas, livros empilhados como ilhas de conhecimento entre o caos. Mas o ar estava mais leve do que na véspera, como se as próprias paredes, embora partidas, quisessem oferecer um abraço silencioso. O livro, que parecia ter vida própria, jazia fechado diante dela. A capa brilhava suavemente, refletindo os primeiros raios de sol que entravam pelas janelas quebradas. Era estranho pensar que algo tão pequeno e delicado pudesse conter mundos inteiros. E ainda assim, a criança sentiu uma onda de gratidão silenciosa. Por um instante, o livro foi mais real que qualquer ruína, mais tangível que qualquer memória da guerra. Ela abriu as mãos e o segurou com delicadeza. Cada dobra da capa, cada símbolo esculpido em relevo, parecia pulsar sob seus dedos. Não havia pressa, não havia medo. Havia apenas um instante de quietude, como se o mundo tivesse decidido esperar. A criança respirou fundo, sentindo o ar frio encher seus pulmões, e percebeu que a cidade ao redor, apesar de quebrada, respirava também. Pequenos sinais de vida surgiam. Um pássaro que pousava sobre o topo de uma parede, flores que se insinuavam entre os escombros e o som distante de água correndo em algum lugar entre as ruas destruídas. Enquanto caminhava pelos corredores da biblioteca, a memória das páginas mágicas do livro ainda vibrava dentro dela. Pontes de luz que atravessavam abismos invisíveis, rios que sussurravam histórias de mundos antigos, cidades de cristal suspensas em céus infinitos, tudo isso permanecia vívido, não como um sonho esquecido, mas como uma experiência que se tornara parte de sua própria essência. E no contraste entre o que fora destruído e o que fora criado pelo livro, a criança sentiu algo que até então desconhecia. Uma calma profunda, uma certeza silenciosa de que a beleza podia surgir mesmo das cinzas. Ao sair da biblioteca, o sol iluminava os escombros e a luz parecia dançar sobre a poeira, transformando o cinza em tons de ouro e prata. Cada parede caída, cada janela quebrada, cada tijolo partido contava uma história de sofrimento, mas também de resistência. A criança percebeu que, embora a guerra tivesse levado tanto, ela também havia deixado algo: a capacidade de ver a vida em sua forma mais pura, mesmo quando tudo parecia perdido. Ela caminhou pelas ruas silenciosas, e a cidade que antes era apenas ruína, agora parecia um terreno de descoberta. Cada pedaço de vidro refletia o céu, cada árvore caída era uma ponte para observar as estrelas, cada corredor escuro carregava o perfume da memória e da possibilidade. A criança se deteve diante de uma casa destruída e sentiu que poderia ouvir, em algum lugar escondido entre as paredes queimadas, o eco de vozes antigas, vozes que agora pertenciam ao vento. E, em vez de medo, sentiu conforto, que mesmo o que se perde pode se tornar parte de algo maior, se transformando em lembrança e aprendizado. Sentada em meio a uma praça que antes fora cheia de vida, ela abriu o livro mais uma vez. As páginas permaneceram fechadas, mas, ao tocá-las, a criança sentiu uma vibração suave, como se o livro quisesse lhe dizer que o que importa não são as imagens que ele cria, mas o que ele desperta dentro de quem o lê. Ela percebeu que, em sua jornada pelos mundos imaginários, havia aprendido algo essencial. A esperança não é um gesto grandioso, mas uma escolha silenciosa, uma chama que pode arder mesmo em meio às cinzas. O vento trouxe o som distante de uma igreja que permanecia de pé, suas paredes arruinadas, mas sua torre ainda altiva. A criança seguiu o som,
e cada passo parecia acender lembranças do que havia sido perdido, mas também abrir espaço para o que poderia ser reconstruído. Ela imaginou a cidade renascendo, não apenas em tijolos, mas em gestos simples, vizinhos cuidando uns dos outros, crianças brincando entre as ruínas, sementes sendo plantadas entre o concreto quebrado. A guerra havia terminado em destruição, mas não em esquecimento. A memória do que foi perdido poderia guiar aqueles que permanecessem a reconstruir. A brisa trouxe consigo folhas secas que dançavam pelo chão, formando padrões que lembravam os rios de estrelas que antes via em seus sonhos. Cada folha parecia contar uma história. Cada som do vento era um sussurro do passado se misturando ao futuro. A criança fechou os olhos e se deixou envolver pela melodia silenciosa da cidade, percebendo que não estava sozinha. A cidade inteira parecia respirar com ela, e cada escombro, cada sombra, cada raio de sol era um lembrete de que a vida insiste em continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Ela caminhou até o topo de uma colina que oferecia vista para a cidade inteira. O sol estava mais alto agora, e a luz dourada tocava cada ruína, cada árvore, cada pedaço de vidro e metal. A criança sentou-se e observou o mundo ao seu redor com um sentimento de reverência silenciosa. A guerra havia deixado marcas profundas, mas também havia deixado espaço para a esperança florescer. E ela podia sentir isso em cada pulsar da cidade, em cada brilho que o sol refletia sobre as cinzas. No silêncio da colina, a criança percebeu que não precisava carregar o peso de tudo. Havia aprendizado, havia memória, havia força para seguir. Cada passo à frente seria uma escolha consciente de reconstruir, de viver, de criar beleza, mesmo em meio ao caos. E ao pensar nisso, sentiu que algo dentro dela despertava. Não mais o medo ou a tristeza, mas a certeza de que podia ser uma guardiã da vida, da memória e da esperança. Quando o livro desapareceu, silencioso como havia surgido, a criança não sentiu perda, sentiu apenas gratidão, como se tivesse recebido um presente que duraria para sempre, mesmo sem poder tocá-lo novamente. As imagens que vira, os mundos que explorara, não precisavam mais existir fora de si. Elas se tornaram parte de sua própria alma, uma fonte de força e inspiração que a acompanharia por toda a vida. Enquanto o dia avançava, a criança começou a descer a colina. Cada passo era firme, decidido, mas também carregado de reverência pelo que havia sido perdido e pelo que poderia nascer. As ruínas da cidade ainda estavam ali, mas já não eram apenas sombras do passado. Eram testemunhos da capacidade humana de resistir, de se reerguer e de encontrar beleza mesmo na destruição. E assim, no silêncio do amanhecer, a criança caminhou pelas ruas, cada passo uma afirmação de vida, cada respiração um lembrete de que mesmo depois do fim, há sempre um novo começo. A guerra havia deixado marcas, mas a esperança surgia silenciosa, nas mãos de quem escolhia acreditar. O sol continuava a subir, espalhando luz e calor sobre as cinzas, e a cidade lentamente começava a responder. Pequenos movimentos surgiam, uma porta que se abria, uma janela que refletia o céu, uma árvore que estendia seus galhos novamente. Tudo parecia lembrar que, apesar de tudo, o mundo ainda podia ser belo e que cada coração disposto a acreditar podia ser a semente de uma nova vida.
A criança seguiu adiante, levando consigo não apenas a lembrança dos mundos mágicos do livro, mas também a certeza de que cada gesto de cuidado, cada escolha de olhar para o futuro com coragem, era capaz de transformar o mundo, mesmo que apenas um pouco de cada vez. E enquanto a luz dourada do amanhecer tocava o horizonte, ela soube que o despertar mais importante não fora apenas para ela, mas para tudo ao seu redor, para a cidade, para os escombros, para cada lembrança que persistia e para cada sonho que ainda podia nascer. Epílogo: Sementes de Amanhã. Anos depois, a criança, agora um jovem adulto, caminhava pelas mesmas ruas que um dia foram cinzas. A cidade ainda carregava marcas da guerra, mas entre escombros e pedras quebradas brotavam flores, árvores e risos. O livro jamais retornou, mas suas páginas haviam deixado algo mais duradouro: a capacidade de ver beleza em cada pequeno gesto, de ouvir histórias nos ventos e de criar mundos, mesmo com mãos vazias. Ela parou diante da biblioteca reconstruída. As estantes estavam cheias de livros, e por um instante sentiu o mesmo frio de rever algo sagrado. Mas agora havia confiança. Sabia que mesmo quando o mundo parecia desmoronar, a esperança podia germinar, silenciosa, e florescer de formas inesperadas. E assim, entre ruínas e reconstruções, entre memórias e sonhos, a cidade e a criança seguiram seu caminho, lembrando que cada fim é apenas um começo e que cada cinza contém dentro de si uma semente de amanhã. Boa noite, queridos ouvintes. Que os sonhos desta noite sejam leves e que, mesmo nos dias difíceis, a esperança sempre encontre um lugar em seus corações. Muito obrigado por nos acompanhar nesta história. Que vocês durmam tranquilos e despertem para um novo dia cheio de possibilidades.